Bom, agora com relação ao transporte ativo, ao contrário do que acontece no passivo, o transporte ativo nós vamos ter a passagem, o transporte de solutos, né, substâncias, moléculas contra o seu gradiente de concentração, ou seja, de uma área, de uma região onde ele está em menor concentração para uma região onde ele está em maior concentração. Então, como esse transporte se dá contra o seu gradiente de concentração, envolve necessariamente o gasto de energia, ou seja, o consumo de ATP. No transporte ativo, também necessariamente nós teremos as proteínas transmembrana mediando esse transporte. Então, vejam aqui a importância das proteínas, da presença das proteínas na membrana plasmática. Bom, nós temos dois tipos de transporte ativo. O transporte ativo primário, né, com destaque para as bombas iônicas, e o transporte ativo secundário, que pode ser do tipo antiporte ou sem porte. Nós vamos ver cada um desses transportes em detalhe. Bom, o transporte ativo primário é o transporte de solutos contra o seu gradiente de concentração na dependência direta de uma molécula de ATP. Então, destaca-se como transporte ativo primário as bombas iônicas. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio. O que acontece? A célula, ela necessariamente precisa, para manter o seu potencial elétrico, ela precisa manter uma alta concentração de potássio no interior da célula e uma alta concentração de sódio fora da célula. Então, ela sempre vai estar jogando sódio para fora da célula e trazendo potássio para dentro dela. Então, o sódio e o potássio vão estar sendo transportados através da membrana plasmática contra o seu gradiente de concentração. O sódio vai estar sendo transportado para o meio extracelular, onde ele está em alta concentração, e o potássio estará sendo transportado para o meio intracelular, onde ele já está em alta concentração, porque a célula precisa manter mais potássio dentro da célula, mais sódio fora da célula para manter o seu potencial elétrico. Para isso, existe a necessidade de uma proteína e também do gasto de ATP para que esse transporte seja realizado. Essa proteína, né, caracteriza a bomba iônica de sódio e potássio. O que ela faz? Por meio da quebra de uma molécula de ATP e liberação de energia, ela se liga a 3 moléculas de sódio, muda sua conformação e joga esse sódio para fora da célula. Quando ela vai se reconstituir, ela puxa consigo 2 íons de potássio que é jogado para dentro da célula. Então, aí nós temos um exemplo de transporte ativo primário com gasto de energia para o transporte de 2 solutos contra os seus gradientes de concentração. Aqui, gente, eu coloquei um videozinho que ilustra o que eu acabei de descrever. Eu vou deixar o link desse vídeo, eu espero que vocês acessem, porque fica visualmente mais claro para vocês entenderem como que funciona esse transporte ativo primário. Bom, e o transporte ativo secundário? No transporte ativo secundário, nós teremos o transporte de 2 solutos, de 2 tipos de moléculas ou 2 tipos de substâncias. E o que vai acontecer? Essas substâncias, elas podem ser transportadas no mesmo sentido ou em sentidos contrários. E por que nós dizemos que no transporte ativo secundário é um transporte que depende indiretamente do ATP? Porque nós teremos 2 solutos sendo transportados e a energia gerada no transporte de um dos solutos a favor do seu gradiente de concentração gera ATP para o transporte de outro soluto contra o seu gradiente de concentração. Então, reformulando, no transporte ativo secundário, nós temos o transporte de 2 solutos pela membrana plasmática, que esses solutos podem ser transportados no mesmo sentido ou em sentidos contrários, de modo que um dos solutos vai ser transportado a favor do seu gradiente de concentração e vai gerar energia, e a energia gerada nesse transporte a favor do seu gradiente de concentração vai ser utilizada pelo transporte do outro soluto contra o seu gradiente de concentração. Por isso que é um tipo de transporte que depende indiretamente do ATP, porque enquanto um soluto passa por difusão facilitada, gerando ATP, o outro soluto vai precisar do ATP.
tá? Então, dentro do transporte ativo secundário, nós temos dois tipos de transporte, cujo princípio é o mesmo. Nós temos o antiporte e o simporte, que consiste no mesmo princípio que eu acabei de falar. Tanto no antiporte quanto no simporte, nós vamos ter o transporte de dois solutos ao mesmo tempo, tá? Sendo que o transporte de um soluto a favor do seu gradiente de concentração gera ATP, energia para transporte de outro contra o seu gradiente de concentração. A diferença é que no antiporte, esses solutos eles vão ser deslocados em sentidos opostos pela membrana plasmática, enquanto que no simporte os dois solutos são transportados no mesmo sentido através da membrana plasmática. Então, notem aqui nesse exemplo, né, que nós temos aqui uma bomba de o transporte, na realidade, nós temos uma proteína transmembrana e aqui está representado o transporte de sódio e cálcio. Então, isso daqui é um exemplo de um transporte ativo secundário antiporte. Por quê? Enquanto o sódio se desloca a favor do seu gradiente de concentração, porque lembra que a gente falou que tem mais sódio fora do que dentro da célula? Então, a pressão é para que o sódio entre dentro da célula. Então, enquanto o sódio se movimenta a favor do seu gradiente de concentração para dentro da célula, por meio de difusão facilitada, ele gera ATP, que faz com que o cálcio seja transportado no sentido oposto ao transporte do sódio e contra o seu gradiente de concentração. Tá? Então, enquanto o sódio está sendo transportado a favor do seu gradiente de concentração, ele gera ATP para que uma outra molécula, aqui no caso o cálcio, seja transportado num sentido oposto e contra o seu gradiente de concentração. Já no simporte, o princípio é o mesmo. Enquanto o princípio é o mesmo, nós teremos dois solutos sendo transportados pela membrana plasmática, só que a diferença é que esses dois solutos vão ser transportados no mesmo sentido pela membrana plasmática. Só que enquanto um desses solutos entra por difusão facilitada a favor do seu gradiente de concentração, isso gera ATP, que faz com que outro soluto entre também no mesmo sentido, porém contra o seu gradiente de concentração, tá? Então, um exemplo, por exemplo, seria de novo o sódio agora com a glicose, né? Nós temos uma maior tendência a ter glicose dentro da célula e sódio, né, fora da célula, que nem a gente já disse. Então, enquanto o sódio entra para dentro da célula, né, por meio de uma difusão facilitada a favor do seu gradiente de concentração, então quando o sódio entra para a célula, né, ultrapassa a membrana plasmática a favor do seu gradiente de concentração, quando o sódio faz esse percurso, ele gera ATP para fazer com que a glicose também seja absorvida pela célula contra o seu gradiente de concentração, ou seja, de um meio extracelular onde tem menos glicose para um meio intracelular onde tem mais glicose. Então, a gente está tendo o transporte de sódio e glicose na mesma direção, porém sódio a favor do seu gradiente de concentração e glicose contra o seu gradiente de concentração, tá? Então, assim, os princípios do transporte ativo secundário, simporte e antiporte é o mesmo. O que muda é o mesmo no qual a entrada de uma molécula por difusão facilitada gera ATP para a entrada de outra molécula contra o seu gradiente de concentração. O que muda é a direção dos solutos, que no simporte os solutos se movem numa mesma direção pela membrana plasmática, enquanto que no mecanismo antiporte eles se movem em direção oposta. Espero que tenha ficado claro. Então, o que acontece, gente? Esses mecanismos de transporte pela membrana plasmática que a gente viu até agora, que envolve osmose, difusão, né, os transportes passivos, transporte ativo, eles são mecanismos de entrada e saída de moléculas e íons com pequena dimensão. Então, nós vimos que, em especial, assim, a osmose vai ser o transporte ativo da água, a difusão simples vai ser o transporte de moléculas pequenas e lipossolúveis em especial. A difusão facilitada e o transporte ativo vai ser mais destinado ao transporte de íons, glicose, aminoácidos, né, moléculas maiores.
Só que acontece, existem outros mecanismos de absorção e eliminação de substâncias da célula que são utilizados para macromoléculas. E geralmente, esses mecanismos, em especial de endo e exocitose, acontece com mais frequência nas células eucarióticas de protozoários, por exemplo, porque é o método que eles têm de se alimentar, né? Então, o que seria a endocitose? Nada mais é do que o transporte de substâncias de macromoléculas que não conseguem ser absorvidas pela célula por meio dos outros transportes que a gente já viu, então elas vão ser englobadas pela célula. Então, essas substâncias, elas vão ser absorvidas pela célula, sendo englobadas e formando vesículas. E daí nós temos dois tipos de transporte, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é quando a célula engloba partículas sólidas e a pinocitose quando as células engloba pequenas partículas dissolvidas em água. Então, aqui está representado um esquema de pinocitose, né? Então, vocês notam que a membrana plasmática ela sofre uma invaginação para que seja feita o englobamento, né, dessas moléculas menores, tipo sais, aminoácidos que encontram-se dissolvidos em água. É um processo que gera gasto energético, porque a célula tem que modificar sua membrana plasmática. Então, isso seria pinocitose. E a fagocitose, eu vou ampliar aqui para vocês. A fagocitose ocorre da mesma forma como na pinocitose, só que o material englobado vai ser um material sólido, ou seja, vão ser partículas maiores. Então, aqui na fagocitose, né, também tem uma invaginação da membrana plasmática, a partícula alimentar aí está sendo englobada, formando o fagossomo, e daí essa partícula sólida vai ser digerida dentro da célula, então um vacúolo digestivo contendo enzima no seu interior, se funde esse fagossomo, é feita a digestão, as substâncias que forem úteis pela célula vão ser absorvidas, e o que não for útil para a célula vai ficar dentro de do vacúolo residual, que depois vai ser eliminado da célula. Como eu já disse, esse processo de pinocitose e fagocitose não ocorre em todas as células eucarióticas, ele é mais comum em protistas, né? Em protozoários, porque é a forma que eles dispõem de absorver nutrientes do meio. E a exocitose seria o processo inverso da endocitose. Então, depois que a célula englobou por pinocitose ou fagocitose as partículas que nós já discutimos anteriormente, dentro do fagossomo ou do pinossomo, esse pinossomo e fagossomo vão se fundir aos vacúolos digestivos, contendo enzimas digestivas que vão digerir o material, e o que não for absorvido pela célula vai ficar dentro desse vacúolo residual, que depois se funde à membrana plasmática para ser eliminado, né, excretado da célula. Então, é um modo de excreção de substâncias que não são úteis para a célula. Bom, gente, então até aqui nós discutimos as propriedades da membrana plasmática em termos de fluidez e permeabilidade, envolvendo todos os tipos de transporte de substâncias pela membrana plasmática. A partir de agora, nós vamos discutir, né, nos próximos capítulos dessa aula, eu vou apresentar para vocês as especializações da superfície celular, tá? Então, especializações de membrana, seja de superfície ou de contato celular.